Bom, então vamos resolver essa questão de Química do vestibular da FUVEST 2022/2023 e o caderno de provas é o X. A questão é a segunda questão. Então ele diz, alguns aviões empregam fibra de carbono, em uma porcentagem significativa de suas estruturas, tornando-as muito menos densas. Partes da estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. Entretanto, quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potencial elétrico diferentes são colocados em contato com um eletrólito, como uma solução salina. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço aproximado de diversos materiais apresentados na figura a seguir. Então ele deu essa figura aqui, na qual ele deu aqui, potencial elétrico em solução salina, em volt. Tem os respectivos aqui potenciais elétricos em solução salina para várias substâncias aqui, cobre, ouro, titânio, prata, cádmio, alumínio e zinco. E os seus respectivos valores de densidade e o custo por quilograma de cada material. Aí ele fala, considerando o exposto, o elemento mais adequado para ser utilizado no lugar do alumínio, de forma a obter menores custos e densidades possíveis. Então ele quer aquele que tem menor custo e menor densidade possível, com a máxima resistência à corrosão possível Então é o seguinte, ele falou, o alumínio seria um metal adequado, só que em contato com o carbono, a fibra de carbono, na presença de um eletrólito ele dá corrosão. Então o alumínio aqui ele já falou para a gente que não pode ser. Quais dessas substâncias aqui seriam mais adequadas? Então é o seguinte, para evitar a corrosão galvânica, que nem ele falou aqui, a gente tem que olhar um material que tem menor diferença de potencial elétrico em relação ao carbono. Então, nesse caso aqui, o zinco, ele tem uma grande diferença de potencial elétrico com relação ao carbono. Então, o zinco também, ele não poderia ser. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente já consegue eliminar a alternativa E. Porque se o alumínio não pode ser, por conta do grande diferença de potencial com relação ao carbono, o zinco tem um potencial, vai dar uma maior diferença de potencial elétrico ainda em relação ao carbono, então não pode ser. Então, o mais adequado seria o quê? Escolher um material que tem diferença de potencial em relação ao carbono. Então, seria mais próximo aqui desse potencial elétrico em relação ao carbono. E tem que olhar o custo também e densidade, que menor densidade e o menor custo também. Tá? Então, se a gente olhar aqui, próximo ao carbono, temos o ouro. A diferença de potencial é pequena. A densidade é grande, a densidade do ouro é 19,5 gramas por centímetro cúbico. Mas olha só o valor do preço do ouro. Vai dar 320 mil reais por quilograma. Vai ficar muito caro. Então, nesse caso aqui, a gente já pode eliminar o ouro, porque o ouro vai ficar muito caro, para colocar no avião. Então, o ouro a gente já pode eliminar aqui, que não é uma boa escolha em função do preço. O titânio, olha só, tem a densidade um pouco maior do que o alumínio e o preço é R$150 o quilograma. Então, o preço adequado assim, Vamos ver os demais ali, A prata. A prata, ela tem a densidade de 10,49 gramas por centímetro cúbico, mas o preço dela é R$4.000, o quilograma.
Então, preço alto, né? Em relação aqui, o titânio, ó, é R$ 150 o quilograma. Aqui vai dar 4.000 reais o quilograma. Além do mais que a prata tem vai dar uma maior diferença de potencial em relação ao carbono, em relação ao titânio. Tá? Então a prata também a prata não vai dar boa também. Se a gente olhar o cádmio, ó, a densidade dele é 8,65 e o custo dele é 150 quilogramas. É R$ 150 o quilograma. Então, ó, se a gente olhar o custo, ele é bem parecido com o titânio. Ele é bem parecido com o titânio. Só que a densidade aqui, ó, do cádmio é maior do que o titânio. E a diferença de potencial do cádmio em relação ao carbono vai ser muito maior do que ao titânio. Então o titânio aqui está próximo do zero, tá? Esse potencial aqui. Então a diferença com o carbono vai ser menor. Então para esse caso aqui, a melhor alternativa vai ser o quê? Vai ser o titânio, que está a alternativa B de bola. Beleza? Valeu!